Sejam todos bem-vindos à 31ª semana do ICB, com o tema Saúde e Meio Ambiente, o papel ativo e formativo do ser humano. Eu me chamo Milene, sou monitora do evento, e agora teremos uma oficina proporcionada pela Liga Acadêmica de Microbiologia e Parasitologia, com o tema Vírus Dengue, características gerais e métodos diagnósticos, dado pela palestrante Isabela Batista Mello. Fique à vontade. Isa, antes de qualquer coisa, eu só gostaria mesmo de dar boas-vindas a todos. Meu nome é Sara, eu sou diretora de extensão da Liga Acadêmica de Microbiologia e Parasitologia. Então, agradecemos muito também a Isabela por ter aceitado o nosso convite em palestrar sobre um assunto tão importante em tempos atuais. Muitas pessoas estão falando apenas sobre Covid e, às vezes, a dengue, que é uma doença extremamente necessária de ser debatida, acaba sendo negligenciada. Então, é muito importante a gente ter esse debate, é muito importante a gente ter esse momento, e eu fico muito feliz pela Isabela ter atendido o nosso pedido e por vocês também terem mostrado interesse. Então, fique à vontade, Isa, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar, que tentaremos ao máximo sanar. Então, é isso. Qualquer coisa, estamos aqui, viu? Fica à vontade, Isa. Primeiramente, muito obrigada, Sara. Eu que agradeço o convite, tá, para poder estar aqui falando com vocês um pouquinho do vírus dengue, que é o amorzinho da minha vida, né? Eu sou formada em biomedicina pela Federal, eu fiz a minha iniciação científica com o vírus dengue, agora eu estou fazendo o meu mestrado com dengue, zika, chikungunya e outros arbovírus, né? Eu só vou pedir para vocês, se não tiver problema, eu deixar a minha câmera desligada, porque eu estou usando aqui a internet da universidade e está travando um pouquinho, tá? E se eu deixo a minha câmera ligada, ele trava. Pode ser? Tá certo. E assim, gente, eu vou apresentando aqui para vocês, e aí eu quero que seja uma conversa também, tá certo? Se vocês tiverem dúvida, vocês me param, me perguntem. No chat, eu acho que eu não vou conseguir ver, né? Porque eu estou vendo aqui pelo meu celular, mas eu não sei se eu vou conseguir responder vocês pelo chat, então pode abrir o microfone, falar, tá? Então eu quero que seja uma coisa mais bem tranquila, tá bom? Vamos discutir aos poucos, tá? Peraí. Bom, gente, então eu fui convidada aqui para falar sobre o vírus dengue, né? Eu vou falar um pouco das características gerais desse vírus e vou focar nos métodos diagnósticos, tá certo? Bom, primeira coisa que eu queria perguntar para vocês. O que vocês acham, como é que vocês acham que fala? É o dengue, a dengue? Como que vocês acham que a gente determina? Vocês acham que é o dengue? Certo, então os dois são usados, tá? O dengue, a gente fala quando está se referenciando ao vírus dengue, tá certo? E a dengue é quando a gente se referencia à doença que é causada pela infecção com o vírus dengue, tá? Então, vamos lá. O dengue, ele é um vírus que é dito como arbovírus, tá? É uma doença que é uma arbovirose, ou em inglês, arthropod-borne viruses, porque eles são assim chamados porque eles são transmitidos pela picada de vetores artrópodes hematófagos e porque parte do seu ciclo replicativo ocorre nesses insetos, tá certo? Então, esses vetores, eles vão se alimentar de sangue de vertebrados. Essas arboviroses são um importante problema de saúde pública global, principalmente em regiões de clima tropical, como é o nosso país, né? Devido à abundância desses vetores nesses locais. E são doenças de um importante impacto social e econômico. Muitas vezes elas vão causar
uma condição debilitante que vai impedir a pessoa de trabalhar, de exercer as suas atividades do dia a dia diversas, e também, às vezes, vai levar ao óbito, né, em algumas situações. Bom, então, os arbovírus de maior importância relacionados a doenças em humanos, eles estão concentrados em 3 famílias. A família Flaviviridae, especificamente no gênero Flavivírus, a família Togaviridae, no gênero Alphavírus, na família Bunhiaviridae, no gênero Orthobunhiavírus. E para o Brasil, os arbovírus de maior importância que a gente tem em circulação aqui é o vírus da febre amarela, o vírus dengue e o vírus zika, o vírus chikungunya e maiaro. Chikungunya e maiaro são alfavírus, certo? O da febre amarela, o dengue e o zika são flavivírus. Bom, então, como todo flavivírus, o dengue ele é formado por uma partícula viral pequena e esférica, com cerca de 50 nanômetros de diâmetro. Ele tem um núcleo capsídeo icosaédrico diz respeito ao formato geométrico dele, tá? Que é formado por múltiplas cópias da proteína C, ou proteína do capsídeo, associada ao RNA genoma. Ele é um vírus envelopado, tá? E no seu envelope estão ancoradas a proteína E, do envelope, né, e a proteína M de membrana, tá certo? O genoma é, então, um RNA de fita simples polaridade positiva, que vai codificar uma única poliproteína, e essa poliproteína depois de traduzida vai sofrer clivagens pós-traducionais que vai formar as proteínas estruturais e as proteínas não estruturais, tá? As estruturais são a CME, né, do capsídeo, membrana e envelope, e as não estruturais, essas NS, tá? NS1, 2, 3, daí por diante. Essas NS, elas vão ser as enzimas responsáveis pela replicação viral, certo? Bom, o gene da proteína E tem uma variabilidade que determina variações a nível dos seus epítopos e vai definir a classificação do vírus em 4 sorotipos antigenicamente distintos, tá? Então, a gente tem o dengue 1, 2, 3 e 4. Na literatura, a gente já tem descritos 5 genótipos para o dengue 1, 6 genótipos para o dengue 2, 5 para o dengue 3 e 4 para o dengue 4. Bom, a ocorrência de epidemias sucessivas de dengue no Brasil, ela tem relação direta com a presença e com a grande densidade dos seus mosquitos vetores, que são altamente adaptados ao ambiente urbano e altamente antropofílicos, ou seja, com a afinidade pelo sangue humano, está sempre ao redor do ser humano, né? Então, o Aedes aegypti, ele é um mosquito de origem africana, que foi originalmente descrito no Egito, daí o nome Egypte, né? E foi introduzido no continente americano a partir de navios europeus que vieram na época das expedições e tudo mais. Ele chegou a ser erradicado no Brasil em 1955, mas infelizmente ocorreram depois infestações em 1967 no Pará, em 77 no Rio de Janeiro, e na década de 80 em Roraima, quando a intensa urbanização naquela época relacionada ao uso extenso de recipientes artificiais de água e tudo mais, proveu condições ideais para a dispersão dessa espécie pelo território brasileiro. Bom, ele é um vetor de hábitos preferencialmente diurnos, e o repasse sanguíneo é realizado também geralmente durante o dia, com preferência acentuada pelo sangue humano. A reprodução dele vai ocorrer em ambientes domésticos e peridomésticos, e a oviposição dele vai ser realizada preferencialmente em depósitos artificiais de água. Mas o que acontece? Né, que são vasos de plantas, garrafas, pneus usados, tanques de armazenamento de água. Mas tem alguns estudos que mostram também a capacidade do mosquito a sua adaptação a realizar a oviposição em locais com grande acúmulo de matéria orgânica, como, por exemplo, os esgotos, né, o que já é uma preocupação a mais. A gente pensa, a gente tenta sempre se livrar, né, dos depósitos de água e tal, pensar, mas é só água limpa. Não, necessariamente, a gente já está num nível aí que o vetor já
se adaptou muito ao nosso ambiente urbano e às nossas mudanças constantes, certo? Bom, então, a característica principal do Aedes aegypti, em questão de morfologia, são essas manchas brancas, né, nas patas, e no dorso ele tem essas manchas brancas em formato que eles chamam de lira, né? Bom, em relação ao Aedes albopictus, ele é um vetor secundário para o vírus dengue no Brasil, tá? Ele originou-se das florestas do Sudeste Asiático, mas hoje ele já tem uma dispersão mundial, ele é encontrado em diversos continentes. No Brasil, os primeiros registros datam de mais ou menos 1986, e acredita-se que a espécie foi introduzida por meio de comércio marítimo, assim como o Aedes aegypti, né? E aqui ele adaptou-se ao ambiente urbano também, mas ele é preferencialmente encontrado em áreas suburbanas e rurais, né? E a oposição é realizada também em depósitos artificiais, mas também naturais de água. E assim como o Aedes aegypti, ele tem hábitos semelhantes, né? De hábitos preferencialmente diurnos e caráter altamente antropofílico. Bom, em relação ao ciclo de transmissão, o dengue, ele circula na natureza em 2 ciclos de transmissão distintos. É um ciclo silvestre, ou que a gente chama de zoonótico, e um ciclo epidêmico urbano. Esse ciclo silvestre, ele não é muito comum, ele acontece no sudeste da Ásia, na África Ocidental, onde você vê lá um ciclo que envolve primatas não humanos e mosquitos do gênero Aedes, certo? Mas, de uma forma geral, a transmissão em massa é realizada por esse ciclo epidêmico, que envolve esse sistema humano-mosquito humano. Então, esse ciclo de transmissão ele vai envolver o hospedeiro humano infectado por algum dos 4 sorotipos do vírus, o vetor e o hospedeiro humano suscetível. Então, o que acontece? O vetor ele vai adquirir as partículas virais no momento do repasse sanguíneo realizado em um hospedeiro infectado. E aí o vírus vai replicar nos tecidos do mosquito até atingir as glândulas salivares. Uma vez que tenha ocorrido replicação suficiente nessas glândulas, quando esse mosquito vai realizar um novo repasse sanguíneo, ele pode transmitir o vírus para um hospedeiro suscetível através da saliva. E aí a replicação viral no hospedeiro vai ser facilitada pela ingestão de substâncias anticoagulantes e lubrificantes nessa saliva do vetor, que vão ser responsáveis, inclusive, pelo inchaço e pela coceira característicos da picada do mosquito que a gente sente no momento, né? E, de uma forma geral, o vírus dengue, ele tem um tropismo por células do sistema imune, como células dendríticas e macrófagos, células do fígado e células endoteliais do revestimento dos vasos sanguíneos, certo? Bom, em relação à sintomatologia do vírus, existe um período de incubação, para quem não sabe o que é período de incubação, é o período entre quando você adquire o vírus, quando você é infectado pelo vírus, até o aparecimento dos primeiros sintomas, certo? Então, esse período de incubação, ele costuma ser de 4 a 7 dias, mas pode ter uma variação de até 15 dias. E o que se observa, ultimamente, é que pelo menos 25% dos indivíduos notificados e hospitalizados, eles apresentam 15 anos de idade ou menos. Então, eu estava pesquisando um pouquinho a respeito, eles estão mostrando que casos graves estão acometendo mais crianças e pré-adolescentes, né? Então, existem o que eles chamam de 3 fases clínicas do dengue, né, que é uma fase febril, uma fase crítica e uma fase de recuperação. Você pode ir de uma fase febril para recuperação, ou você pode passar de uma fase febril para crítica, depois recuperar, e tem casos que levam ao óbito, certo? Mas, de uma forma geral, a infecção pelo vírus dengue, ela é assintomática, a maioria das vezes ela é assintomática, ou você tem sintomas que são muito inespecíficos, que muitas vezes são confundidos com diversas outras viroses, né, aquela situação que você vai no médico, fala, tô sentindo isso e isso, aí ele fala, é virose. Às vezes até uma dengue e você não sabe, né? Mas em caso que é sintomático,
que acontece? Pode ser numa forma de uma febre indiferenciada, o dengue clássico, né, a dengue clássica, ou a dengue grave. A dengue grave, ela envolve aquilo que a gente chama de febre hemorrágica da dengue, ou síndrome do choque da dengue, certo? E aí, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, eles têm critérios lá para avaliação clínica da dengue. Existem alguns sinais de alarme para dizer se aquela pessoa tem possibilidade de desenvolver dengue grave. Quais são esses sinais de alarme? Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, hipotensão postural, hepatomegalia, sangramentos de mucosa, e aí quando você começa a ter extravasamento de plasma, no nível mais preocupante e tudo mais. Então, quando a pessoa está com dengue, que ela percebe esses sinais de alarme, é importante que ela se policie e procure uma unidade de saúde o mais rápido possível. Mas qualquer sintoma que você tiver relacionado à dengue, procure uma unidade de saúde, certo? Então, quais são esses sintomas clássicos, né? Essa febre alta, maior que 38,5, essa dor retroorbital, né, que eles dizem dor atrás dos olhos, a dor de cabeça, as dores musculares, falta de apetite, mal-estar, e essas erupções cutâneas, né, que são essas manchas vermelhas na pele, que às vezes pode dar coceira ou não, depende. Não é muito comum no dengue, né? É mais no Zika. Mas aí como é feito, então, o tratamento? Você precisa ficar de repouso, ingerir bastante líquido, água, tá? De preferência, não tomar medicamentos por conta própria. Ah, mas eu sei que se eu for na unidade de saúde, já sei que vai me passar dipirona, paracetamol. Depende, porque existem pessoas que têm complicações hepáticas em que o uso do paracetamol não é indicado, que o paracetamol ele pode atrapalhar ali o metabolismo no fígado e tudo mais. Então, procure o médico, porque aí você vai conseguir ter uma indicação direcionada de tratamento, tá certo? E aí você vai ter essa hidratação via oral e também lá no postinho, né, você vai procurar a unidade e eles vão, a primeira coisa, né, que acontece, você fala, suspeita de dengue, então senta e toma um soro na veia, que é clássico, né, para poder hidratar. E o tratamento, então, ele é isso, ele é feito de forma sintomática, sempre de acordo com a avaliação do profissional de saúde, conforme cada caso, tá? Bom, a infecção secundária pelo dengue, ela tem se mostrado um fator de risco significativo para o desenvolvimento de uma doença grave, né, da dengue grave. Por quê? Por causa desse aprimoramento dependente de anticorpos, ou ADE, né, que em inglês é Antibody Dependent Enhancement. Isso se deve ao fato de que anticorpos que são produzidos para um sorotipo, né, vamos supor que você se infectou lá com dengue 1, produziu o IgG específico para o dengue 1. E aí, quando você entra em contato com outro sorotipo, você se infecta com outro sorotipo, esse anticorpo para o dengue 1 pode reagir de forma cruzada com esse outro sorotipo, nessa outra infecção, e por meio do que a gente chama de opsomização, ele favorece a capacidade desse outro sorotipo de infectar o hospedeiro. Então, o que vai acontecer? Você tem aqui o anticorpo, IgG, né? Ele vai se ligar aqui, uma ligação fraca com esse outro sorotipo, tá? E ele tem aqui nessa porção FC dele, receptores para moléculas aqui de superfície no macrófago, né? E uma vez que ele liga aqui, ele facilita a fagocitose desse anticorpo ligado a esse vírus, ou seja, ele facilita a entrada do vírus na célula e a sua replicação, certo? E o que acontece? Acho que não sei se eu comentei antes, a imunidade, ela é só para cada sorotipo específico, certo? Então, se eu tenho aqui, eu tive uma infecção com dengue 1, eu só tenho imunidade para o dengue 1. Tive com dengue 2, só para o dengue 2. Então,
eu posso me infectar com o vírus dengue 4 vezes, tá certo? E, geralmente, em áreas endêmicas, é muito comum que se circulem os 4 sorotipos, tá? Aqui no caso no Brasil, a gente tem circulação dos 4 sorotipos, não ao mesmo tempo, tá? Não quer dizer que sempre está circulando os 4. Isso aí depende, quando a gente olha lá nos dados epidemiológicos, a gente vê que tem anos que circula um pouco mais o 1, o 2 e o 4, depois o 2 e o 4, o 2 e o 1, depende, tá? Bom, mas um problema em relação a isso, a esses sintomas, é que tanto dengue quanto zika, chikungunya, maiara, os arboviroses, de uma forma geral, elas têm sintomas extremamente parecidos, né, sintomas comuns. Febre, dor de cabeça, as manchas no corpo, as dores nas articulações. E aí tem algumas especificidades, por exemplo, no dengue, essa dor atrás dos olhos, no zika, tem a questão da coceira, dos olhos avermelhados. O chikungunya maiara é um pouco mais relacionado às dores das articulações. Mas, de uma forma geral, a gente precisa ter cuidado em relação a isso, tá? De dizer com toda certeza que é dengue ou zika ou chikungunya, isso aí só o diagnóstico laboratorial vai me dizer, certo? Bom, em relação... Ai, desculpa, gente, só um minuto. Em relação à prevenção e controle do vírus, né? Tem essa vacina, que é a Dengvaxia, produzida pela essa empresa francesa Sanofi Aventis, que ela foi aprovada para uso no Brasil em 2015. Não sei se vocês lembram, teve uma época que estava tendo até uma campanha para vacinação da dengue e tudo mais. Mas o que acontece? Ela não é mais oferecida pelo Programa Nacional de Imunizações, porque foram feitos alguns estudos que comprovaram a capacidade de indivíduos que não tenham tido contato prévio com o vírus dengue desenvolverem formas graves da doença após a aplicação da vacina, tá? Uma outra possibilidade de vacina está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan e ele segue na fase final de ensaios clínicos. Mas enquanto a gente não dispõe de uma vacina eficiente, o único elo vulnerável que a gente tem na cadeia epidemiológica para tentar focar para prevenção e controle é o mosquito, tá? Então a gente tem que focar no controle vetorial. E existem diferentes métodos para isso, tem o controle mecânico ou ambiental, né, em que você vai impedir a procriação do Aedes, né, basicamente você vai destruir os criadouros, destinar apropriadamente os resíduos sólidos em área de infestação, fazer o processamento de pneus, vedação de depósitos de armazenamento de água, tá certo? O controle químico, que é basicamente o uso de inseticidas, tanto na fase de larvas, né, que é o larvicida, na fase adulta, adulticida. Mas um porém em relação a isso é que existe uma resistência, né? Alguns mosquitos criaram essa resistência a esses químicos, a esses inseticidas. E também pelo fato de que eles podem causar danos relacionados ao meio ambiente. E aí, por conta disso, tem-se buscado alternativas para controle biológico do vírus, né? E aí o Ministério da Saúde, eu não sei se eles usam ainda, até onde eu tinha olhado, acho que sim, mas tem um documento que fala que o Ministério da Saúde, ele adotou o uso dessa bactéria, Bacillus thuringiensis israelensis, que é uma bactéria com atividade larvicida. Né? Existe também o uso da bactéria Wolbachia, que ela vai alterar a biologia reprodutiva do Aedes aegypti, e ela é capaz de limitar também a replicação viral. Esse fungo do gênero Tolipocladium, ele é um patógeno que demonstra atividade, patógeno de insetos que demonstra atividade ovicida, larvicida, adulticida no Aedes aegypti. E também tem o uso desses peixes larvóreos, que vão se alimentar dos estágios imaturos de mosquito. Então, existem, se você procurar na literatura, diversas opções alternativas de prevenção e controle que estão tentando colocar em prática, já fizeram a liberação de mosquitos geneticamente modificados, tudo mais, que vão
são estéreis, né, o macho estéril, e quando houver a reprodução com a fêmea, não vai gerar uma prole. E aí tem também as ações que o governo do estado faz, né, a Superintendência de Vigilância em Saúde, o Suvisa, ela tem um setor de controle ambiental de vetores, que ele realiza esse levantamento de índice rápido de Aedes aegypti, que a gente chama, em abreviado LIRA, né? O que é isso? É uma amostragem larvária bimestral de Aedes aegypti para obter uma estimativa da infestação pelo vetor da dengue. E tem também a Secretaria de Estado da Saúde, ela desenvolveu esse sistema, que é um sistema integrado de monitoramento Aedes zero, que ele vai registrar os casos de dengue no estado, vai monitorar as visitas dos agentes de saúde aos imóveis, os bloqueios dos focos, e esses dados coletados, eles vão permitir a produção de um mapa georreferenciado dos locais visitados e vai fornecer informações como as regiões de maior nível de infestação. Isso é importante para a gente saber, né, onde precisa focar mais as campanhas de conscientização e tentar conter a criadores de mosquitos. Bom, então o que a gente pode fazer, né, para tentar controlar a multiplicação do mosquito? Primeiro, sempre lembrar de fazer o uso de repelentes, né? A gente está numa época de chuvas aqui em Goiânia, tem não só o Aedes aegypti, como os outros mosquitos de uma forma geral, então é importante a gente estar sempre usando o repelente, usar telas em janelas, né, para impedir o trânsito dos mosquitos dentro de casa e tudo mais. E aquelas medidas que são sempre faladas, né, tomar cuidado com os reservatórios de água, sempre deixar eles fechados, vedados, esvaziar o que você puder esvaziar, limpar a caixa d'água, não deixar a calha suja, não deixar nenhum tipo de água parada, fazer o descarte adequado do seu lixo, manter garrafas, né, viradas para baixo, não deixar água em vasos de planta, né, se possível colocar areia, como está mostrando aqui. Mas se vocês acham que dá para fazer mais alguma coisa além disso? Pode falar, gente. Ou escrever no chat, eu vou conseguir ver aqui, quem quiser escrever. Bom, acho que não, né? Bem, basicamente é isso aqui mesmo, tá? Eita. Oi? Oi. Eu ia falar, o Renato até escreveu algo parecido, mas eu ia falar que, assim, tem as questões de conscientização, né? Essas práticas, Uhum. elas são muito boas, né? Principalmente para tentar conter focos, mas eu acredito que, por exemplo, tem, principalmente a faixa etária infanto-juvenil, vamos supor, ainda não tem essa consciência, né, de que a água parada pode dar foco de mosquito da dengue. Então, assim, conscientização em todas as faixas etárias eu acho muito importante. O Renato, ele escreveu algo semelhante também, ele falou sobre incentivar políticas públicas sobre o combate do vetor. Então, eu acho que poderiam também veicular propagandas, né, que de certa forma poderia trazer para aquele morador que não tem tanta informação, né, uma informação um pouco mais sólida sobre realmente quais que são os perigos da dengue. Porque, infelizmente, ainda é uma doença meio negligenciada, né? Às vezes as pessoas tratam com naturalidade. Ah, pegou dengue, normal, todo mundo pega. Mas eu acho que assim, né? Mas, enfim. Não, gente, na verdade a gente não pode. O que a Sara falou está certíssimo. Eu não coloquei aqui justamente para ver se vocês iam lembrar desse fator, muito bem lembrado, Sara. Conscientização, certo? Isso é extremamente importante. Tem que estar sempre falando, sempre, 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 principalmente nessa época agora de chuva, que é a época que tem a proliferação do vetor, que tem as maiores chances de ter a transmissão do vírus.
tem que estar o tempo inteiro, o governo tem que estar fazendo essa campanha. Esse ano, eu não vi muito conscientização nesse sentido, né, do vírus dengue, porque a gente está em meio a essa pandemia do corona. Eu acho que todos os esforços do Ministério da Saúde estão voltados para a epidemia do coronavírus, o que não é errado, né? Realmente é uma situação de emergência, mas a gente não pode esquecer, né, do que está acontecendo com a dengue também. Pois é, Renato, não vi nada a respeito, né? Geralmente a gente vê até na TV alguma coisa, né? Alguma campanha de conscientização. Mas é isso aí mesmo. Bom, e o que a gente tem de dados de importância desse vírus de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? A dengue, ela é a arbovirose de maior importância, tá? Tem uma estimativa de cerca de 390 milhões de infecções por ano, tendo 96 milhões que apresentam manifestações clínicas, aproximadamente 500 mil pessoas que sofrem da forma grave da doença são hospitalizadas, com uma estimativa de 2,5% de fatalidade. Ela é endêmica em mais de 100 países no mundo e afeta principalmente as regiões do Sudeste Asiático, do Pacífico Ocidental e do continente americano. E no continente americano, o Brasil é o país com maior número de notificações de casos de dengue, a Organização Mundial de Saúde, né? Então, a gente é o líder em casos de dengue, infelizmente. Então, aqui só para mostrar que geralmente a ocorrência de infecções está focada mais nessa região de clima tropical, justamente porque é onde tem as maiores chances de proliferação do vetor, certo? As condições ambientais são mais favoráveis. Não que não tenha casos em outros lugares, pode ocorrer. Bom, o ano de 2013, no ano de 2013 ocorreu uma grande epidemia de dengue aqui nas Américas, e o Brasil foi o país responsável também pelo maior contingente de casos. E nesse período, Goiânia foi a cidade mais afetada, né? Então, a região centro-oeste, especialmente o estado de Goiás, o município de Goiânia, são lugares em que se destacam altos níveis de infecções por dengue, que é um perfil que se mantém já há alguns anos, né? E a alta incidência do vírus dengue na nossa região é um alerta, né, para a população, para as autoridades locais, quanto à necessidade de uma constante vigilância epidemiológica e uma implantação de medidas mais efetivas de prevenção e controle, né? Bom, em relação ao que está acontecendo ultimamente, teve essa grande epidemia no ano de 2013, certo? E aí, no ano seguinte, 2014, ocorreu uma queda no número de casos notificados, mas aí ocorreu um consequente aumento em 2015 e 2016, com uma incidência mais significativa na região centro-oeste, durante esses 3 anos. Aí, em 2017 e 2018, houve uma certa estabilidade no número de casos, mas em 2019 ocorreu um importante aumento. Isso se deve à mudança do padrão de circulação do sorotipo 2, dengue 2. A última grande epidemia que a gente teve por dengue 2 no país foi em 2008. E aí, desde então, o dengue 2 manteve uma circulação basal e baixa, né, sempre abaixo do sorotipo 1 e 4. E aí permaneceu esse cenário até 2016, mas em 2017, apesar de ter sido um ano com um número menor de casos, a região começou a mostrar uma crescente predominância do sorotipo dengue 2. Né? Então, é importante que a gente esteja atenta à circulação dos diferentes sorotipos, das diferentes variantes do vírus também. Né? Porque, vamos supor, a gente tem uma população que tem a circulação só do sorotipo dengue 2. Vamos supor, né? Essa população, ela vai ter ali uma certa imunidade basal, né, para esse sorotipo, né? Vamos supor, aí ocorreu um surto de dengue e tal, dengue 2. E aí teve a introdução do dengue 3. Uma introdução de um outro sorotipo, ela é extremamente preocupante, porque você não tem imunidade prévia ali naquela população, então você vai ter a possibilidade de ocorrência de um outro surto, uma outra epidemia. Né? Então, por isso que é sempre importante, em quesitos epidemiológicos, a gente estar atento
a quais são os sorotipos, quais são as variantes do vírus que estão em circulação. Bom, e aí a questão do coronavírus, né? O coronavírus mata a dengue também, tá? A gente tem que entender que a gente está numa época de extrema emergência em relação ao coronavírus, sim, como eu já falei, a gente tem que se prevenir da forma mais correta possível para esse vírus, mas a gente não pode esquecer da dengue, a gente também está agora na época de epidemias de dengue, e é o que está acontecendo no país. Se você for procurar nos boletins epidemiológicos, mostra que 2020 já teve um aumento considerável de casos de dengue em relação ao mesmo período do ano passado, 2019. Isso é extremamente preocupante, né? E o que pode estar acontecendo também é a subnotificação da dengue. Porque muitas vezes eu conheço pessoal assim, que trabalha, né, em unidade de saúde, e aí muitas vezes não é um processo muito simples de fazer essa notificação, tem que fazer uma ficha, mandar para um sistema e tudo mais. E aí, em meio a toda essa questão de coronavírus, o pessoal está trabalhando em dobro, né, nas unidades, e aí, quando tem a dengue, muitas vezes ou vai notificar tardio, ou não notifica e tudo mais, então pode estar acontecendo isso também. Às vezes o número de infecções é até maior e a gente não está sabendo, né. Tem também uma colega minha do mestrado que trabalha no particular, né, ela é biomédica, trabalha com exames, e aí ela me disse também que até no começo do ano, inclusive, ela estava identificando uma quantidade, assim, absurda de infecção por dengue, né, então são coisas que não está se falando, não tem alguma coisa errada, né, o Ministério da Saúde precisa se atentar a isso aí. Bom, em relação, então, ao diagnóstico. O diagnóstico clínico da dengue, ele é realizado a partir da observação dos sintomas do paciente, né, e geralmente também pode fazer uma espécie de anamnese, uma avaliação epidemiológica, por exemplo, da região onde ele mora, se é uma região que sabidamente está tendo uma epidemia de dengue, ou, enfim, de outras arboviroses, tudo isso pode ser levado em conta, né, mas o problema, como eu já falei antes, os sintomas clínicos das arboviroses, eles se sobrepõem. Então, muitas vezes, no diagnóstico clínico, o médico não vai conseguir te falar se é exatamente o dengue, o zika, o chikungunya. E no caso do zika, tem a questão das gestantes, né? Você tem que ficar de olho se aquela gestante foi zika positivo, porque tem aquela possibilidade do feto desenvolver a microcefalia, né, que é um problema extremamente importante, a gente tem que ficar de olho. Então, assim, é importante que se faça o diagnóstico laboratorial, nesse caso, porque com o diagnóstico laboratorial, você vai conseguir saber qual que é o vírus, o agente etiológico exato, né, que está causando a infecção, você vai ter um diagnóstico preciso. E aí, com isso, você vai conseguir direcionar um gerenciamento apropriado do paciente para o tratamento dele. Você, com esse diagnóstico laboratorial, consegue relatar a atividade do vírus em uma região, né? Às vezes, por exemplo, não tá, que a gente saiba, né, não está circulando, por enquanto, o vírus em um ciclo urbano aqui, né, em Goiânia. Mas aí, por acaso, uma pessoa ficou doente, com sintomas de arbovirose, foi lá, fez o diagnóstico, deu maiaro. Isso é de extrema importância que a gente relate isso para o Ministério, para mostrar que está tendo a circulação desse vírus, né? Que da mesma forma que a introdução de sorotipo de dengue, você introduz a circulação desses vírus, a população não vai ter aquela imunidade basal e tudo mais, isso pode levar a surtos, né? E aí tem que entrar as ações de prevenção e controle. Aí você vai, com isso também, caracterizar os sorotipos e as estirpes circulantes, né, como eu falei, que é extremamente importante dados epidemiológicos, né, mostrar para a população quais são os números de infecções, as notificações,
e com isso você mostra para o Ministério, mostra para o governo, onde precisa ser implementado e quais são as melhores formas de implementação, né, dessas estratégias de prevenção e controle. Bom, então, para o diagnóstico laboratorial de dengue, existem 4 formas principais, tá? 4 tipos principais de técnicas que a gente faz. Tem a detecção do antígeno NS1, o isolamento viral, os estudos sorológicos, ou sorologia, né, e a detecção do genoma dos ácidos nucleicos. Aí, agora eu pergunto para vocês também. Quais são as características que vocês acham que um diagnóstico laboratorial precisa ter para ser bom? O que vocês acham que essas técnicas precisam ter para que eu consiga um diagnóstico diferencial, um diagnóstico preciso? Isso, sensibilidade, fácil acesso, exatamente, tá? A rapidez e a facilidade, né, de você fazer o método, ou simplicidade, alta especificidade e alta sensibilidade. Especificidade, a gente fala no sentido de ser específico para aquele agente etiológico, certo? E sensibilidade no sentido de ser mais capaz possível de identificar aquele agente em meio àquela amostra. Tá? Não sei se... Eu sempre tento explicar isso de uma forma mais simples, né? Às vezes as pessoas confundem especificidade com sensibilidade. Mas é isso mesmo. Bom, e aí o que acontece? Numa infecção pelo vírus dengue, a gente tem diferentes fases, né? Você tem ali a fase de viremia, onde você tem a presença do vírus no sangue, né? Nos primeiros 5 dias. E nesses primeiros 5 dias também você tem ali no sangue a presença dessa proteína NS1. Eu não sei se vocês lembram, quando eu falei lá das proteínas que são produzidas, que são codificadas no RNA, uma delas, que é das não estruturais, é a NS1. Ela é de extrema importância no diagnóstico, porque ela é produzida em altíssimas quantidades quando ocorre essa infecção pelo vírus. E a partir do 6º dia da infecção, você começa a produzir anticorpos. Primeiramente, você produz um anticorpo IgM, então ele é característico da fase aguda da doença. Depois essa quantidade de IgM começa a decair, tá? E aí você vem, a partir do 9º dia, mais ou menos, com a produção do anticorpo de memória, que é o anticorpo IgG, né? E aí, isso é numa infecção primária, tá? Numa infecção secundária, se for pelo mesmo sorotipo, né? Você vai ter também ali a viremia, a produção do NS1 e do IgM, só que do IgM em quantidade muito menor, porque você já vai ter aquele anticorpo de memória ali. Então, ele estando em circulação ali no sangue, uma vez que ele encontra o vírus, consegue ter essa resposta imune muito mais eficiente, você produz em quantidade muito maior. Então, esse NS1, como eu já falei, ele é uma glicoproteína altamente conservada dentre as variantes do vírus, e ele está presente em altas concentrações no soro de pacientes infectados, tá, por esse vírus. E ele pode ser identificado logo após o surgimento dos sintomas e antes do aparecimento de anticorpos específicos, né? Então, a detecção é mais precoce. A detecção desse antígeno pode ser feita por imunocromatografia ou pela técnica imunoenzimática. A diferença entre elas é que a primeira, que é a imunocromatografia, é um teste rápido, tá? E ela possibilita a liberação do resultado em poucas horas, no mesmo dia, né? Mas aí a imunoenzimática, ela é uma técnica mais sensível, mas ela leva mais tempo para ser realizada e liberar o resultado, tá? E aí, para fazer esse exame, então, a gente tem que ter uma amostra que é colhida até o 5º dia dos sintomas, né? Que como a gente viu aqui, é quando ele está produzindo. É o período de produção dessa proteína, embora
seja ideal que seja nos 3 primeiros dias, porque o pico de produção dela é no 3º dia. E aí, o Ministério da Saúde também disponibiliza esses kits, tá, para uso em amostras de unidade sentinela de monitoramento do vírus dengue. Então, a detecção do antígeno NS1 é um diagnóstico de alta especificidade, né, porque é uma proteína que é conservada entre as variantes, mas ela tem uma sensibilidade moderada. Ela é usada como diagnóstico precoce, como que eles dizem de triagem, né, assim como também as técnicas moleculares que eu vou falar depois, mas elas não vão determinar o sorotipo que está causando a doença, né. E aí também tem essa questão de que tem o pico de sensibilidade no 3º dia e tem o declínio até o 5º dia. Então, assim, um teste NS1 negativo, ele não exclui a possibilidade de você estar infectado. Às vezes, você coletou, sei lá, no 6º, no 7º dia de sintoma e deu negativo, não quer dizer que seja dengue negativo. Né? Às vezes é por conta do limite do tempo de detecção dessa proteína. Bom, aí a gente tem, então, o isolamento viral, também com a opção, que ele é feito a partir da inoculação do vírus em animais ou culturas celulares, e aí você vai observar os efeitos citopáticos ou a presença do antígeno. Efeito citopático, o que é isso? É qualquer efeito adverso gerado na morfologia da célula que está hospedeira, né, da célula infectada. Então, muitas vezes, você vai ver células gigantes multinucleadas, né, que são células que se agregam, ou você vai ver células com vacúolos, ou simplesmente a morte celular mesmo. E aí existem diferentes tipos de efeitos citopáticos que podem ser causados, dependendo do vírus em questão, né? E aí, existem... Só um minutinho, gente. São 4 métodos de isolamento viral que são propostos para o vírus dengue, que é a inoculação intracerebral de camundongos recém-nascidos, inoculação em culturas de células de mamíferos, a inoculação intratorácica de mosquitos adultos e a inoculação em culturas de células de mosquitos. Tá? A inoculação cerebral em camundongos e em células de mamíferos, elas não são recomendadas atualmente por conta da baixa sensibilidade delas, né? Já é um método difícil de fazer e também não tem uma sensibilidade muito boa, não é realizado. Agora, para inoculação em mosquitos, os títulos virais eles vão ser determinados através de um ensaio de imunofluorescência indireta, que é igual nessa imagem aqui a gente consegue ver, desses tecidos do mosquito. Então, geralmente vai pegar lá uma amostra do cérebro, das glândulas salivares, e vai fazer todo o processamento da lama e tudo mais, até a gente conseguir ver, vai marcar, né, o vírus ou alguma proteína do vírus com o fluorófilo para conseguir ver a presença do vírus. Agora, para inoculação em culturas de células de mosquito, a linhagem mais utilizada é uma linhagem de Exabopicus, que é uma linhagem que chama C636, né? E o uso dessa linhagem tem proporcionado um método relativamente rápido, sensível e econômico para o isolamento do vírus. E nesse caso também os antígenos dengue vão ser detectados pela imunofluorescência indireta. E apesar da técnica ser menos sensível que a inoculação intratorácica dos mosquitos adultos, devido à sua maior capacidade de processar várias amostras ao mesmo tempo, ela tornou a técnica padrão para o isolamento de vírus na dengue. Tá? Então, a gente geralmente é feito nessas culturas de células de mosquito. Bom, então aqui a gente consegue ver. Aqui eu peguei de um artigo que ele mostra a inoculação do vírus nessa linhagem do C636, né? Onde eles vão, nem sempre observa efeito citopático, tá? Isso aí depende, mas aqui ele conseguiu observar alguns. Observou morte celular, alteração da morfologia da célula, não sei se dá para ver direito. Isso aqui é o que eles chamam de Plaque S, é um ensaio em placa.
dessas culturas. Aqui a gente tem diferentes concentrações, tá? 10 a -2, -3, -4, tudo mais. E aí você faz a coloração para ver, para observar o efeito histopático. Isso aqui é uma micrografia eletrônica, isso aqui é o que a gente vê macroscopicamente. Aqui a gente tem as células não infectadas, né? A gente consegue ver que está mais homogêneo. E aqui nessas diferentes concentrações, a gente tem diferentes situações aqui. Aí agora eu vou perguntar para vocês de novo. Qual que vocês acham que é a situação aqui que tem mais efeito histopático? Em qual concentração? Tá, vamos prestar atenção. Menores em que sentido? Porque aqui tá tá em potência negativa. Tá? Então a gente tem que observar isso aí. Isso, Renata, as duas primeiras colunas, né? Que na verdade o 10 a -2, -3 está numa concentração maior. Né? E aí, quanto mais para frente você vem aqui, menor a concentração que você colocou do líquido. Então, aqui são as concentrações maiores. Esse primeiro aqui, a gente vê que ele teve morte celular total, né? Não tem nem mais a presença da célula aqui. E aí a gente vai vendo a mudança gradativa de acordo com a diminuição da concentração, tá? Mas, o que acontece com a questão do isolamento viral? Ele é considerado um padrão ouro no diagnóstico em virologia. Mas ele é um método trabalhoso, demorado, que depende principalmente da sobrevivência do vírus nessas culturas. Necessita de instalações laboratoriais especiais. E geralmente, assim, então, ele não é muito utilizado atualmente para diagnóstico em si. Eu sei que o LACEN faz, que é o Laboratório Central, né, que faz os diagnósticos de dengue no estado. Mas, assim, de uma forma geral, por exemplo, se você for num laboratório particular, você não vai encontrar isso aqui como uma forma de diagnóstico, né? É mais usado em pesquisa mesmo. Bom, a sorologia. Geralmente é o método de escolha de diagnóstico, na rotina mesmo. O IgM, ele vai poder ser detectado, né, a partir do 6º dia do início dos sintomas, quando ele começa a ser produzido. Nas infecções secundárias, já a partir do 2º ou 3º dia. O IgG, ele vai ser detectado a partir do 9º dia, na infecção primária, quando ele começa a ser também produzido. E ele já vai estar detectável desde o 1º dia nas infecções secundárias, tá? E geralmente essa sorologia, então, ela vai ser feita por esse ensaio enzimático, que é o ELISA, né, ou a imunocromatografia. A imunocromatografia, então, é aquela que nem eu tinha mostrado antes para o NS1, é o teste rápido, né? Você coloca uma gotinha de sangue ou uma gotinha de soro. Geralmente o soro é melhor, tá? O sangue total não é muito bom, porque ele pode atrapalhar na corrida daqui dessa membrana de nitrocelulose, pode deixar sujeira, atrapalhar na visão das linhas aqui de controle, de positividade e tudo mais. Assim como também atualmente tá se fazendo muito teste rápido aí do corona, né, que às vezes o pessoal faz com sangue, tudo mais, tomar cuidado, né, é melhor que seja feito com o soro ou o plasma, tá? Mas é isso aqui, certo? E aí você tem que ter a banda do controle para dizer que tá ok o teste. Se tiver IgM, ele vai dar a banda aqui nesse nível do M, se tiver IgG no nível do G. Aí, o que acontece? Se ele for somente IgM positivo, quer dizer que ele está numa fase aguda da doença. Está no início da doença, né? Onde ele está ali ainda no início da produção de anticorpos. Se você tem um IgM e um IgG, quer dizer que ele está ali na fase de soroconversão, onde ele está fazendo essa mudança de produção de anticorpos IgM para anticorpos de memória IgG. Se você tem só IgG, ou ele está na fase de recuperação da doença, ou é uma pessoa que já teve a doença alguma vez e aí foi identificado ali o IgG, certo?
Em relação ao ELISA, né, que é o ensaio imunoenzimático, existem diferentes formas de se fazer um ELISA. Tem o direto, você tem aqui um antígeno, você tem uma placa, né, igual essa fotinha aqui, essa aqui é uma placa do nosso laboratório, de dengue IgM, se não me engano. E você pode ter ali fixado nessa placa o antígeno ou o anticorpo, depende do que você está procurando. Tem ELISA que procura o anticorpo, tem ELISA que procura o antígeno, né? Por exemplo, do NS1. E aí você vai ligar ali, se estiver presente naquela amostra o anticorpo, ele vai ligar, e quando você coloca um substrato, você vai ter uma mudança de cor. Então, nesse caso dessa placa aqui, por exemplo, quando a gente coloca o substrato, se for positivo, ele vai ficar da cor azul. Quando a gente coloca uma solução de parada, aí ele transforma essa cor de azul para amarelo. Então, na verdade, o que está amarelo, no final, vai ser o que é positivo para mim, né? Pode ser um ELISA que a gente chama de indireto. Você tem aqui um antígeno, tem um anticorpo na amostra, e aí você vem com um anticorpo secundário, que a gente chama de conjugado, certo? Esse conjugado vai ter nele aqui uma enzima ligada nele. Então, quando você coloca o substrato, essa enzima vai agir sobre esse substrato, e aí você vai ter essa mudança da cor, certo? Pode ter fixado, como eu falei também, um anticorpo, e aí você adiciona um antígeno, adiciona a amostra, se tiver anticorpo naquela amostra, ele vai ligar aqui, e aí você adiciona um conjugado. E tem o que eles chamam também de ELISA de competição, né? Você tem aqui o antígeno ligado, e aí se tiver ali o anticorpo na amostra, ele liga, mas tem também o antígeno inibidor. Isso aqui, geralmente, os que a gente faz no laboratório, são mais um ELISA indireto ou um ELISA sanduíche, certo? Bom, mas quais são os problemas, apesar de ser o diagnóstico mais utilizado e tudo mais? Tem a questão do tempo de coleta da amostra, né? Porque você só vai identificar o anticorpo a partir do 6º dia, o IgM, a partir do 9º dia, o IgG. Então, se você está querendo um diagnóstico precoce, aqui não é a melhor opção. Ele também não vai identificar sorotipos, né, no caso. E ainda existe um problema relacionado à reatividade cruzada entre diferentes vírus relacionados à mesma família. Então, tem muitos casos que a gente vê reatividade cruzada do dengue com o Zika, pode ter do chikungunya com o maiaro, já vi até do dengue com o chikungunya, né, e depende. Bom, então, em relação aos ensaios moleculares, a gente tem uma detecção precoce também nessa fase de viremia, de 1 a 5 dias do início dos sintomas. Geralmente é realizado pela PCR, né, que é a reação em cadeia da polimerase, que vai detectar sensivelmente esses ácidos nucleicos virais de uma forma específica, né? E aí, por inclusão de uma etapa que emprega essa enzima de transcriptase reversa, a técnica da PCR vai poder ser adaptada para detectar o RNA viral. Quer dizer, você pode usar a PCR para detectar vírus de DNA, algum outro micro-organismo que seja de DNA, as bactérias, por exemplo, você faz só o passo da PCR. Como a gente está trabalhando aqui com vírus de RNA, tem que fazer o passo da transcrição reversa, né, para você fazer um DNA complementar. E o diagnóstico molecular por reação em cadeia da polimerase pós-transcrição reversa, então, ele vai ser o padrão aqui para o diagnóstico molecular do dengue. Então, como que vai acontecer? Primeiro, a gente tem ali a coleta de uma amostra, né, geralmente é o soro ou plasma, e aí essa amostra vai ser submetida à extração viral. Tem diferentes métodos para isso, que a gente chama de métodos in-house, são métodos mais manuais, digamos assim, para você fazer a extração, onde você usa diferentes reagentes, você tem que preparar e tudo mais. E tem a forma facilitada, né, que é o kit comercial, que é o que geralmente a gente usa aqui também. Porque apesar dele ser mais caro do que os métodos in-house, ele é mais confiável, né, ele compensa você usar. Então, geralmente, você vai lisar aqui a partícula viral, colocar um tampão de lise,
aí você vai ter uma coluna, isso no kit comercial, tá? Você vai ter uma coluna na qual você vai ligar esse RNA por um tampão de ligação. Depois você vai lavar, né, para tirar tudo aquilo que você não quer dessa amostra. Você vai eluir, geralmente com água, que a gente chama de RNase free, ou nuclease free. RNase ou DNase são as enzimas que degradam o RNA ou DNA, certo? E aí você vai ter o seu RNA e você guarda ele até o momento de ser usado na PCR. Então você tem a RT-PCR, que ela pode ser convencional ou ela pode ser em tempo real. E os componentes de uma PCR são o seu RNA ou o seu DNA, o seu primer, o primer ou iniciador, que a gente chama em português, né? Vão ser pequenos fragmentos de oligonucleotídeos que você vai desenhar para se ligar especificamente em alguma área daquele genoma que você quer identificar, tá? Então, eles têm que ser específicos. Você precisa de uma polimerase ou também de uma transcriptase, no caso, para fazer a RT. Você precisa dos oligonucleotídeos, que a gente chama de DNTPs, e dos cofatores, por exemplo, magnésio e outros cofatores que a gente usa também. E aí, se for uma RT-PCR convencional, depois você precisa fazer uma eletroforese. Então, você faz um gel de agarose, igual esse aqui, por exemplo. E aí, você tem um ladder, né, que é o seu padrão, para ver o tamanho das bandas. Você aplica nesse gel e você vê a banda do tamanho que você quer, por exemplo. Essa última banda aqui, 119, é o dengue 2. E aí depende de cada tamanho que você identificar aqui, vai corresponder a um sorotipo. Bom, então basicamente, só para fixar, a gente vai fazer essa transcrição reversa, a gente vai pegar um RNA, a partir de um primer que a gente chama de primer reverse. Ele vai se ligar em alguma área específica daquele RNA ali, né? Ele vai ser desenhado para isso, existem diversos softwares para desenho de primers atualmente. E a partir dali, a polimerase, a transcriptase reversa vem e adiciona os oligonucleotídeos para fazer o cDNA, tá certo? E aí depois você faz a amplificação do DNA, no caso, né? Dessa fita que você fez a partir do RNA, que é a PCR, né? A PCR é o quê? Primeiro, você vai desnaturar essa fita de DNA, você vai abrir elas, separar as duas fitas. Aí você vem com seus pares de primers, o forward, que a gente chama de forward reverse, novamente. Eles vão se ligar ali nas regiões específicas, que a gente chama de anelamento de primers, tá? Aí você, para desnaturar, você usa geralmente essa temperatura de 95, para anelar também está por volta de 50, e aí a partir disso você vai aumentar um pouquinho a temperatura de novo, para 72 também, geralmente, para você estender essa fita com a polimerase, DNA polimerase, certo? Bom, o PCR em tempo real é uma alternativa mais rápida, mais específica em relação aos métodos convencionais, né? Ele permite a detecção quantitativa, tem um menor risco de contaminação, não que não tenha, né? Mas tem uma alta sensibilidade e especificidade em relação a todos os outros métodos e uma facilidade maior de padronização. Existem duas principais abordagens que são empregadas para detectar os produtos de PCR em tempo real. Ali na reação você pode acrescentar um corante fluorescente que a gente chama de cybergreen, ou você pode fazer a hibridização específica com uma sonda Tachman. Então, o ensaio cybergreen é a tecnologia mais simples e barata, mas essa sonda ela pode se ligar de maneira inespecífica a qualquer produto de DNA de fita dupla. E isso aí você vai poder ter uma superestimação da quantidade de DNA-alvo. E também tem o fato de que o cybergreen requer métodos de pós-amplificação, como, por exemplo, o sequenciamento para você verificar o resultado, né? Mas os ensaios Tachman, onde você usa uma sonda, que a gente chama de sonda Tachman, que vai se ligar no ácido nucleico, você usa essa sonda de sequência complementar, uma região alvo do genoma, né, que você quer detectar. Ela vai se ligar internamente à região que liga o primer e vai aumentar a especificidade e a sensibilidade desse ensaio.
E, além disso, também tem essa possibilidade de você aplicar protocolos multiplex, a gente chama multiplex, onde você consegue identificar diferentes agentes etiológicos numa mesma reação, né? E como que a gente faz isso? A gente marca sondas com diferentes fluoróforos, e aí no mesmo ensaio você consegue discriminar diferentes vírus, certo? Então, aqui, por exemplo, esse é o CyberGreen, no caso, né? Você tem lá a amplificação, você liga seus primers, vai amplificar e ele vai ligar em regiões de DNA fitoduplo, certo? Agora, em relação à sonda Tachman, você tem lá os seus primers, em uma região interior a esses primers você liga uma sonda, aí vem a DNA polimerase estendendo. Quando essa DNA polimerase chega aqui no início dessa sonda, tem aqui o que a gente chama de quencher, certo? Esse quencher, ele tem que estar junto com o fluoróforo para não deixar o fluoróforo estourar antes da hora, tá? Senão vai ter a liberação dele e o aparelho da PCR em tempo real vai ler antes da hora. Então, ele fica ali, ligado. Quando a DNA polimerase chega ali naquela região, esse quencher sai, o fluoróforo vai ser excitado e o aparelho vai ler aquela fluorescência e vai indicar como uma amplificação. Então, quanto maior a fluorescência, maior a amplificação. E geralmente o que a gente vai ter, eu não sei se eu trouxe, acho que eu esqueci de colocar aqui para vocês, é uma curva sigmoide, tá? Nesse tempo real. O resultado que a gente vê quando está positivo, né? É uma curva sigmoide, que ela sobe até atingir um platô, que determina ali, então, a positividade, certo? Então, quais são as características desse diagnóstico molecular que a gente tem que levar em conta? É um diagnóstico precoce, diferencial, né? Exige poucas quantidades da amostra, é de maior rapidez, sensibilidade, especificidade, permite a caracterização do sorotipo e das estirpes, permite a utilização dos protocolos multiplex, não que a RT-PCR convencional não permita também, tá? Você fazendo conjuntos de primers específicos para cada agente que você quiser identificar, você faz um multiplex. Mas você tem que ter ali o desenho adequado dos primers e sons, certo? Tem que ser muito bem analisado. E são técnicas de alto custo e tem que ter cuidado também com a contaminação, exige pessoal habilitado para isso, né, treinado para mexer com a biologia molecular. Bom, é isso, eu gostaria de agradecer então novamente o convite, tá? Agradecer ao meu laboratório de Virologia e Cultivo Celular, aqui do FETESP. E agora a gente parte, então, para os artigos que eu trouxe aqui para a gente discutir um pouquinho. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem, tá? E depois a gente discute um pouco. Quando vocês tiverem terminado de ler, por favor, vocês me avisem, tá? Aí no chat, ou pode falar alguma coisa. Se não conseguir entender também o espanhol, pode me falar que a gente traduz.
Gente, eu vou só fazer um negócio aqui, peraí, para eu conseguir ver o chat. E ver vocês aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Todo mundo leu? Certo, então o que acontece aqui? É um caso de dengue, certo? Mas que foi identificado também, concomitantemente, o chikungunya. Então, muitas vezes, em regiões endêmicas, igual a nossa aqui em Goiânia, que tem a co-circulação de diferentes arbovírus, tem o dengue, o zika, o chikungunya, quando a gente tem um diagnóstico, por exemplo, vou fazer o diagnóstico do suspeita de dengue, né? Então, geralmente faz o dengue primeiro. E aí, se dá dengue positivo, beleza, a pessoa fica como dengue positivo e vai ser tratado como tal, né? Mas o que a gente não pode descartar é justamente essa possibilidade que eu trouxe aqui de ter a co-infecção. Então, é possível que tenha co-infecção com outros arbovírus. Às vezes, porque ele foi picado por mosquitos diferentes, que estavam contaminados com esses diferentes vírus, ou no mesmo mosquito tinha co-infecção também. Tem alguns artigos que mostram isso, que o mosquito pode estar co-infectado. Tá? Alguém tem alguma consideração? Tá, vou passar para o próximo. Mais uma vez, em inglês, tá? Se vocês não não conseguirem entender alguma coisa, a gente traduz aí. Isa, Tá pequeno, né? Tá. você deixou, tá um pouco pequeno. Tá, eu vou aumentar, peraí. Tá um pouco difícil para ler. Se você quiser também mandar o link para a gente pelo chat, ver como fica melhor para você, tá bom? Ah, tá. Vê se agora deu. Olha, ainda tá pequeno. É porque fica um pouco Peraí. embaçado as letras, isso. Vou deixar assim.
Epa, peraí. Gente, vocês já leram? Beleza, então o que a gente tem de interessante aqui? É uma região que eles sabiam que estava tendo uma epidemia de dengue e de chikungunya. E aí, fazendo esse levantamento, né, epidemiológico, foram fazer aí a RT-PCR, fizeram também para o dengue identificação do antígeno NS1, fizeram até da malária, inclusive, que também tem sintomas que podem se confundir com as arboviroses, né? E aí eles acharam interessante que foi identificado, na verdade, somente o Zika, né? Ou seja, através dessa detecção molecular, você conseguiu ter a primeira indicação da presença de Zika nessa região, né? E aí, assim, e aqui eles falam justamente da importância de você usar o diagnóstico, principalmente o molecular, para você ter essa certeza da identificação do agente etiológico. Então, o que vocês acham aqui, assim? Talvez se eles não tivessem procurado, se tivesse procurado só o dengue, só o chikungunya, tá tendo epidemia só de dengue e de chikungunya, não vou procurar o Zika. Muitas vezes os esforços são voltados somente para aquilo, né? Igual a gente tá vendo agora, voltados a maioria para o coronavírus, né? Se fosse uma epidemia de dengue, a maioria para o dengue. A gente não pode descartar as outras opções, certo? É extremamente importante que a gente mantenha sempre que possível, faça o diagnóstico laboratorial, para você conseguir identificar com certeza qual é o agente etiológico que está causando aquela doença, tá certo? Esse dá para ver, tá pequeno. Tá, vou aumentar aqui. Bom, peraí, vou voltar aqui. Acho que já deu para todo mundo ler, né? Esse aqui também é muito interessante em relação ao que eu falei da questão da reatividade cruzada, certo? Então, apesar da sorologia ser o método diagnóstico mais utilizado para o diagnóstico de dengue, das arboviroses de uma forma geral, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Nesse caso, que foi impressionante, né, no caso que teve todos tiveram reatividade cruzada entre dengue e zika, isso você pode ter um diagnóstico
errado, e, por exemplo, que nem eu havia comentado também, é uma gestante. Se ela é dada lá como um diagnóstico de dengue, como que seria o tratamento? Teria aquele tratamento comum que a gente tem sempre, né, para caso de dengue, mas não teria essa atenção pro Zika. Agora, se soubesse que fosse o Zika, aí tem toda uma atenção diferenciada em relação não só à gestante, como ao feto, e a questão da microcefalia, certo? Então, a gente tem que tomar extremo cuidado no momento de dar o veredito final de um diagnóstico para uma arbovirose, em uma área endêmica, né, principalmente. Esse aqui eu vou... Assim, a gente tem até 5h30, tá acabando já também. Bom, esse estudo aqui, ele é um combo, né? Foi identificado aqui o Zika no Mato Grosso pela primeira vez. Eles identificaram chikungunya, identificaram maiaro, identificaram co-infecções. E eles fizeram aqui também não só o molecular, né, como também o isolamento viral. Então, muitas vezes vocês vão perceber em artigos científicos que eles usam, óbvio que a maioria é o molecular, né, que é o mais vantajoso de se utilizar atualmente, mas tem também ainda o uso dessas linhagens celulares para poder fazer o isolamento, tá certo? E aqui ele fez um tipo de PCR que é a que eu falei para vocês, que é o multiplex, né, que vai identificar diferentes vírus em uma mesma reação, certo? Agora, esse último aqui eu trouxe como, só para reforçar aquele alerta do que eu já havia falado para vocês, tá? Deixa eu aumentar ele aqui.
Todo mundo leu, né? Acredito que sim. Vocês acham que no caso do vírus dengue, pode ter a apresentação de sintomas respiratórios? Vocês já ouviram falar disso? Ninguém ouviu falar? Bom, existe sim casos em que tem manifestação de tosse, tá? Junto com infecção de dengue, provocada pela infecção de dengue. Isso não é comum, isso é extremamente raro, tá? Mas pode acontecer. Aqui nesse caso, não que ela tenha tido, eu não tenho que olhar depois quais foram os sintomas que ela teve, mas eles comentam que são infecções com sintomas semelhantes, tudo mais, semelhante até certo ponto, né? Tem sim alguns sintomas parecidos, as dores de cabeça, pode ter dor no corpo, a diarreia, que é uma coisa muito mais da dengue do que do SARS-CoV, né? Mas tem sintomas parecidos sim, podem ser confundidos. E aí, a gente vivendo essa situação que tem uma epidemia de SARS-CoV, mas que também está acontecendo uma grande quantidade de infecções por dengue, pode acontecer situações como essa aqui desse artigo, certo? Que a pessoa estava com a suspeita de infecção pelo coronavírus, mas eles fizeram até, não fizeram somente a RT-PCR em tempo real, mas fizeram até também o NS1, o IgM, o IgG para ter certeza, e foi identificado concomitantemente o dengue. Então é um outro alerta, é uma outra coisa que pode acontecer também na situação que a gente está vivendo atualmente de epidemia. Bom, gente, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Alguma observação também? Bom, boa tarde para todo mundo, aqui é Renato que está falando, participando aí da comissão organizadora da 31ª Semana do ICB. Eu agradeço, Isabela, pela explanação para a gente, fez uma revisão aí bastante extensa sobre dengue, falando de basicamente diversos aspectos aí, perpassando desde aspectos clínicos até aspectos diagnósticos, atualidades, né, em relação às pesquisas científicas, e eu espero que todos tenham aproveitado bastante esse momento de aprendizado que a gente teve aqui, conversando um pouco sobre essa doença que há muito tem marcado, né, a saúde pública brasileira, né, tem sido um problema constante ano após ano. Hoje, como você muito bem disse aí, um pouco obscurada, né, pelo Covid, mas tenho certeza que tem trazido ainda muitos problemas também, possivelmente subnotificados, como você bem disse. Tenho certeza que tem trazido problemas e tende, né, a trazer problemas ainda. A gente está começando a estação chuvosa agora, em Goiânia, né, em Goiás, e tem trazido problemas, né, e não só a dengue, como todas as demais doenças, né, relacionadas hoje ao Aedes aegypti, que também tem trazido diversos transtornos, né. Eu só tenho a agradecer. Deixo aí em aberto, caso você tenha mais alguma coisa a considerar, para a gente poder fazer o encerramento, né, e aberto a dúvidas também, mas gostaria de registrar aí o agradecimento da Semana do ICB em função da sua paciência e do seu trabalho aqui, que você fez muito bem planejado. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho aqui do DEM com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado também, aprendido. Mais alguém tem alguma questão, pessoal? Alguma consideração? Acho que ninguém tem mais dúvidas, né? Então eu vou encerrar aqui
a gravação.